Nos períodos anteriores à transformação total de sua realidade, é frequente a percepção de que seu mundo está em ruínas. Aquilo que anteriormente transmitia segurança começa a se dissolver. Funções antes conhecidas agora são estranhas. Desejos que antes incendiavam sua mente agora estão apagados. Indivíduos que antes o compreendiam passam a se distanciar ou deixam de reconhecê-lo verdadeiramente. E por trás de tudo isso, um magnetismo peculiar começa a emergir. Um murmúrio que você não identifica. Uma sensação de dispersão surge. Você se sente desnorteado, mas não destruído. E algo genuíno existe além desta névoa. É como se uma força superior estivesse atuando debaixo além da sua consciência, reorganizando sua trajetória, mas negando-se a revelar o motivo. Esta é uma característica intrínseca às transições de realidade. Elas jamais se apresentam com nitidez. Eles surgem mascarados de incômodo, de encerramentos, de silêncio. E se você estiver vivendo isto atualmente, você talvez interprete que seja um castigo. Mas e se for uma espécie de preparação? E se este caos não for o fim de seus sonhos, e sim um teste para saber se você está pronto para recebê-los? As lagartar não viram borboletas de forma forçada. Ela se desfaz. Ela abandona tudo aquilo que acreditava ser. O cosmos não nos examina por meio da lógica. Ele nos avalia através do enigma. Portanto, neste vídeo, vamos investigar esses segredos, as iniciações ocultas, as provas em nível da essência que a existência lhe entrega pouco antes de tudo se transformar. E no final, você perceberá por que aquilo que aparenta estar se despedaçando pode ser exatamente o indício de que você está se reconstruindo. Carl Jung jamais enxergou o sofrimento como algo desprovido de propósito. Para ele, era como uma rachadura no ego, sendo sempre o suficiente para que a alma pudesse se manifestar. Ele sustentava que o inconsciente não um depósito de lembranças reprimidas, mas uma força em movimento que busca constantemente a inteireza. E quando estamos à beira de uma virada, esse inconsciente não se expressa por meio da lógica. Ele se comunica através de sinais. Esses desafios que surgem repentinamente são de fato transições da psique. Jung denominou esse mecanismo de individuação, o percurso de se tornar inteiro, além das camadas de condicionamentos, medos e identidades falsas. Quando a vida retira os elementos que antes o definiam, isso não acontece ao acaso. É simbólico. Planos se desfazem, sua energia colapsa. Mas não são punições, são ritos de passagem. Basta perceber. É o inconsciente preparando você, não para retornar ao velho, mas para despertar algo real. Segundo Jung, o verdadeiro privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas este processo exige muita queima e renascimento. Portanto, se sua vida parece um caos agora, não pergunte apenas: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: para o que estou sendo preparado? Porque antes que o universo mude sua realidade, ele pergunta se você está realmente pronto para vivê-la. E desta forma, você inicia. O primeiro teste do universo, antes de mudar sua realidade, é através do que só pode ser chamado de morte da identidade. Esse teste chega silenciosamente. Você acorda um dia e as coisas que antes o excitavam parecem sem sentido. Os papéis que você desempenhava parecem fantasias. Você atravessa sua vida como um fantasma em sua própria história. Porém, isto não é fracasso. Não perceba erroneamente, isso pode ser o começo. Jung considera isso a queda da persona, da máscara social que nosso ego usa sobreviver para ser aceito. E quando essa máscara já não serve, o inconsciente começa a quebrar seus elásticos. De repente, você se sente vulnerável a sensações de desmotivação. Isto é uma exposição. É a dissolução da versão de você que te mantinha estagnado. O universo muitas vezes retirará as coisas às quais você se agarrava, títulos, desejos, identidades, não para te punir, mas para te preparar. Porque você não pode entrar em uma nova realidade arrastando o peso de um falso eu. Como uma cobra trocando de pele, esse processo não é indolor. O ego gritará: mas quem sou eu sem esta fonte de prazer, sem este relacionamento, sem esta máscara? Esteja consciente de que este não é o seu fim.
É o fim de quem você pensava que precisava ser para ser amado. A verdade é que o antigo foi construído para a segurança, não para a autenticidade. E o universo, sábio em seu tempo, sabe quando é hora de desmontar o que já não serve ao desdobrar da sua alma. Esse é o teste. A maioria das pessoas tenta voltar, forçar a máscara de novo. Mas se você permanecer com o desenrolar, se respirar no não saber, começa a perceber algo profundo. Que a dor de não saber quem você é não é uma maldição, e sim um convite. Um convite para a introspecção, para a busca de quem você realmente nasceu para ser. Após a morte de quem você era, outra provação chega silenciosamente. Vai parecer cruel no início, mas este teste é talvez o mais angular de todos. Nos momentos em que você estiver mal, você estenderá sua mão, torcendo para ser resgatado por um familiar, por um antigo amigo, por uma solução transcendente que cairá do céu. Porém, tudo o que você recebe é silêncio. Não é que ninguém se importe. É que ninguém aparece da maneira como costumava aparecer. A mão que você esperava que o segurasse não vem, e então você cai. Texto padrão. Mas aqui está a verdade oculta. Você não está caindo. Você está sendo ensinado a voar. Jung entendeu isso como o teste da soberania psíquica. A criança dentro de nós ainda anseia por resgate. Por alguém mais velho, mais sábio, mais forte que torne tudo bem novamente. Mas a alma sabe que a verdadeira mudança depende estritamente de si. Esta é a confrontação com seus arquétipos interiores de mãe e pai. As energias que você antes externalizava. Talvez você sempre tenha recorrido a outras pessoas para resolver seus problemas. Talvez sua identidade tenha sido construída em torno de ser salvo. Mas agora o universo remove sua base. Amigos desaparecem, mestres se calam. Parece punição, mas é purificação. Este é o momento em que a vítima dentro de você grita, e o adulto, a alma, deve se erguer para responder. A tentação sombria aqui é colapsar, implorar, perseguir, tornar-se pequeno o suficiente para ser resgatado novamente. Mas o chamado mais profundo é este: você se tornará aquele que sempre precisou? Portanto, se você se sente sozinho agora, sem apoio, saiba disto. O universo não o abandonou. Ele está te colocando em um rito de passagem, criando a liderança interior que o próximo capítulo exige. Fixe isto em sua mente. Não é punição, é passagem. E agora vem o teste mais silencioso. O teste é exatamente isto, o silêncio. Você começou a despertar. Você deixou ir quem era. Você parou de buscar resgate. E então você ouve. Procura sinais, um sussurro, um sonho, uma pista que o guie adiante. Mas nada vem. Nenhuma sincronicidade, nenhum avanço, nenhuma resposta. Apenas silêncio. O pessimista interpreta que o universo está indo contra ele. Ele clama, mas só escuta seu próprio eco. Medita, mas a mente segue flanando. Pede clareza, e tudo o que recebe é silêncio. Mas e se essa quietude não for ausência, mas uma iniciação? Carl Jung acreditava que o inconsciente nem sempre fala em símbolos e sonhos. Às vezes ele se retira completamente, não para o punir, mas para ensinar algo que o ruído nunca poderia. Enraizamento interior. Porque a alma não floresce sob vigilância constante. Ela cria raízes no silêncio. Este é o teste da confiança. A parte do caminho em que ninguém o afirma, nada o confirma. E o próximo passo não é mostrado. Ele deve ser escolhido. A reação sombria é pânico. Você quer forçar um sinal. Interpretar o silêncio como punição. Mas isso é o velho eu tentando alcançar. No total silêncio, os velhos apegos perdem a força. A mente se aquieta, e a voz mais profunda, aquela por baixo do medo, começa a emergir. Ela diz: você pode continuar. Este é o seu chamado. O silêncio não é vazio. É recalibração. O universo ainda está ouvindo. Só está falando em uma linguagem diferente agora. A linguagem da coragem. E coragem não significa certeza, significa presença de espírito.
significa permanecer inteiro mesmo quando o mundo se vira contra você. Então, se você está no escuro, não se desespere pela luz. Sente-se na quietude. Deixe suas raízes se aprofundarem. Porque às vezes o crescimento mais sagrado acontece no silêncio. E às vezes o universo não diz nada, porque finalmente você deve ouvir a si mesmo. E justo quando pensa estar pronto, quando o caminho começa a se erguer para encontrá-lo, vem o teste final. O teste da tentação de encolher. Imagine, você é uma flor finalmente desabrochando. Pétalas abertas, raízes profundas, cores vibrantes. Mas então as vozes chegam. Você mudou. Agora você é demais. Você nos superou. A luz que você reivindicou faz os outros semicerrar os olhos. E de repente você se pergunta se foi longe demais, se talvez fosse mais seguro antes. Esse teste vem na sua bolha mais próxima. Uma pessoa do sexo oposto que diz as coisas que você quer ouvir. Um emprego antigo que surge novamente como uma possibilidade. Um amigo que incute dúvidas na sua mente sobre o que você está fazendo. Um membro da família que o lembra do seu lugar. Jung viu isso como o ressurgimento das projeções. A sombra, o animus, o anima e o ego surgindo novamente, perguntando se você trairá a si mesmo para ser amado, apreciado, aceito. O perigo agora não é fracasso, é a contração. A tentação de apagar sua luz para que os outros não se sintam pequenos. Trocar sua expansão por aprovação. Mas lembre-se de que isto é um teste. O universo está sussurrando. Você realmente quer a vida que diz querer? E sua resposta não pode ser apenas palavras. Ela deve ser decisões, o estabelecimento de novos limites e a indiferença mediante as opiniões alheias. Você não está aqui para encaixar-se de novo na máscara que quebrou. Você está aqui para superá-la por completo. A sombra dirá: se você se erguer, ficará sozinho. Mas a alma dirá: se você não se erguer, ficará dividido de si mesmo. Este é o limiar final. Não porque seja o mais difícil, mas porque é o mais sagrado. O mundo pode parar de aplaudir. A multidão pode ir embora. Mas você, sua verdade, seu tornar-se devem permanecer. Se você conseguir sustentar isso, o próximo capítulo não apenas começa, ele floresce e desabrocha em sua total luminosidade, sem se retrair, sem se desculpar, sem retornar ao passado, apenas seguindo adiante, apenas mais profundo, apenas mais autêntico. Você atravessou o fogo, o silêncio, a tentação de se diminuir. E agora o que resta é essa unificação, assimilação, o labor silencioso de se transformar. Então inspire. Coloque a palma sobre o peito. Sinta o pulsar do seu coração. Constante, sagrado, inquebrantável. Pronuncie suavemente. Eu confio no que está partindo. Eu reverencio o que está chegando. Não estou sendo provado para ser destruído. Estou sendo provado para florescer. Acenda uma chama, não em busca de respostas, mas de bravura. Cada aprovação é um reflexo. Cada término é uma purificação. Cada espera é uma passagem. Sendo assim, se lhe parece que está sendo examinado, talvez seja porque seu próximo capítulo seja mais grandioso do que você supunha. E talvez, apenas talvez, você finalmente esteja preparado para vivê-lo. Este é o ressoar da psique, onde a alma se manifesta em símbolos e o universo o desafia apenas para revelar sua verdade. Se essa mensagem ressoou dentro de você, é porque há algo em sua jornada que pede reconhecimento e continuidade. E esse é o momento perfeito para agir. Inscrever-se neste canal é mais do que clicar em um botão. É decidir caminhar junto em uma estrada de reflexões que podem transformar sua maneira de enxergar os desafios e as passagens da vida. Então, se sentiu o chamado, inscreva-se agora, deixe seu like e comente abaixo, pois o próximo capítulo já começou e sua participação é parte essencial dele. Até a próxima!